Depois da Primeira Grande Guerra, surgiram os regimes nazista de Hitler na Alemanha e fascista de Mussolini na Itália. É preciso conhecer este tempo de terror e sofrimento para entender as repercussões que este tem hoje na sociedade, nas pessoas e até no cinema, retratados em filmes como A Lista de Schindler, A Vida é Bela, O Pianista, O Menino do Pijama Listrado, O Diário de Anne Frank, dentre outros. A Alemanha nunca aceitou as condições do Tratado de Versalhes, imposta pelos outros países ao término da Primeira Grande Guerra, no qual impunha que a Alemanha era culpada por esta. Por isso, deveria pagar uma alta indenização aos outros países, além de ter sido desmilitarizada e ter perdido terras, que acabaram se tornando novos estados artificiais, como é o caso da Iugoslávia e da Tchecoslováquia. Devido a isso, surgiu uma pessoa que dizia aos alemães: "Vocês são os melhores." Hitler. In diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Deshalb friedfertig sein und mutig zugleich. Com sua boa oratória, conquistou o povo alemão e espalhou suas ideias por todo o lado. Adolf Hitler morava em uma pequena localidade perto de Linz, na província da Alta Áustria, próxima à fronteira alemã, onde na época era parte do Império Austro-Húngaro, onde seu pai, Alois Hitler, era funcionário da alfândega. Adolf era um rapaz inteligente, porém mal-humorado, e tinha o sonho de ser um artista. Vendia algumas obras que fazia para se sustentar, mas seu pai o punha-se a isso, pois queria que o filho tivesse uma carreira de função pública. Querendo acatar ao desejo do pai, Hitler se juntou à escola secundária de Linz, porém foi reprovado 2 vezes e desistiu de acatar a tal vontade. Determinado de seu sonho, em 1907 fez exames de admissão na Academia de Belas Artes em Viena, mas novamente foi reprovado. Em agosto de 1914, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, alistou-se imediatamente no exército bávaro. Serviu na França e na Bélgica como mensageiro, que é uma posição de muito risco, pois é exposta ao fogo inimigo. Durante essa guerra, Hitler desenvolveu um patriotismo alemão apaixonado, e apesar de não ser um cidadão alemão, ficou chocado com a rendição da Alemanha em 1918, e como muitos nacionalistas, culpou aos políticos, sustentando a ideia de que a Alemanha não tinha sido de fato derrotada. Como Hitler também havia vivido os horrores da guerra, a questão de culpa era essencial. Com isso, em julho de 1919, Hitler foi nomeado líder do Partido Nacional Socialista Alemão, devido à sua grande inteligência e seus dotes oratórios, e tinha como objetivo influenciar outros soldados com a mesma ideia antissêmica que possuía.
Em 1933, Hitler tentou tomar o poder da Alemanha através de um golpe conhecido Golpe da Cervejaria. Porém, ele fracassa e vai para a cadeia, onde escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta, que é uma tese que inspirou milhares de pessoas. Em meio a outros problemas como a crise de 29, Hitler ganha muito apoio devido ao livro, e em 32, seu partido vence as eleições. Hitler assume o cargo de primeiro-ministro da Alemanha, e como primeiro ato, desenvolveu industrialmente seu país, propagando um regime militarista, rompendo assim o Pacto de Versalhes. Quando Hitler chega ao poder, ele inicia a perseguição contra todos que não pertenciam à raça ariana, dentre os perseguidos principalmente os judeus. O povo judeu começou a ser perseguido aos poucos. Primeiro foram proibidos de frequentar certos lugares, depois foram obrigados a usar faixas com a estrela de Davi como uma espécie de marca, e cada vez mais foram perdendo seu espaço no seu território, até que são mandados para áreas apenas judias, conhecidas como guetos. As casas dos guetos eram muito pequenas, simples, desconfortáveis e não comportavam grandes famílias. Quando nada podia piorar, grande parte dos judeus foi mandada para campos de concentração, que para eles foi apresentado como campos de trabalho. Apenas os homens jovens saudáveis ou talentosos permaneceram nos guetos, também para trabalharem. Erros não eram aceitos. Aqueles que errassem eram punidos com chicotadas, ou pior, com as próprias vidas. E muitas vezes também, os soldados escolhiam a dedo alguns judeus e davam-lhe tiros. Pouquíssimos com muita força e coragem sobreviveram a esse terrível movimento, o nazismo. Nos campos de concentração, os presos eram a maioria judeus, porém havia também pessoas que não seguiam e apoiavam o nazismo. A situação dos prisioneiros era extrema, pois vivenciavam a fome em grandes níveis. Eram alimentados com pão e água em quantidades miseráveis. Os judeus e prisioneiros tinham seus cabelos raspados e eram obrigados a usarem um uniforme listrado. E em seus uniformes havia um símbolo indicando a razão da presença do indivíduo no campo, junto anexado a um número de identificação que poderia estar marcado no uniforme ou na pele. Junto com o uniforme recebia uma tigela para quando chegasse a mísera quantidade de comida. Tragicamente, muitos usavam o suporte da tigela, um barbante, para cometer suicídio. O campo, por ser todo fechado, não tinha conhecimento de toda a população alemã. Portanto, no final da guerra, houve a descoberta dos horrores dos campos de concentração pelos aliados. Os nazistas aplicavam drásticas formas de execução aos judeus em campos de concentração, como a morte em massa na câmara de gás, queimados, fuzilados diante de paredões e entre outras formas. Muitos acabavam morrendo por desnutrição, por esforço desnivelado do trabalho forçado e por péssimas condições higiênicas que favoreciam muitas doenças como a pneumonia e etc. As doenças, de certo, contagiavam muitas pessoas, porém os soldados nazistas tentavam controlar a difusão da doença para os próprios soldados não se adoecerem. Além de todos os maus tratos aplicados nos campos de concentração, os experimentos médicos em cobaias judeus também tomavam parte, principalmente no campo de Auschwitz, na Polônia. Muitos médicos nazistas, como Fritz Fischer e Heribert Heim, praticavam experimentos como expor o cobaia a pressões e temperaturas extremas para testar a resistência humana. Não só isso, mas também ocorria testes com venenos, drogas, amputações e transplantes sem anestesia. Os médicos nazistas foram presos na década de 50. Muitas pessoas tentavam fugir, mas a maioria acabava pego pelos soldados de vigilância que se instalavam nas torres de vigilância no perímetro dos campos. Temos que lembrar também que as famílias eram separadas e raramente os familiares acabavam no mesmo campo de concentração ou sobreviviam ao reencontro. Um exemplo de fuga foi o pai de Anne Frank, Otto Frank, que sobreviveu à fuga do campo de Auschwitz. A presença do nazismo na Segunda Grande Guerra trouxe centenas de consequências que refletem nossa sociedade atual. Sobreviventes do Holocausto, por exemplo, convivem com traumas psicológicos. Restaurar a vida após uma experiência como vítima de campos de concentração é uma tarefa muito árdua, difícil para todos. As cicatrizes sempre estarão lá após muito tempo.
há os grupos neonazistas, mais conhecidos como skinheads. Essas pessoas seguem as ideias nazistas na atualidade. Muitos dizem que o movimento skinhead não passa de uma organização de estilos musicais, estéticos e comportamentais. Porém, levam com eles ideologias preconceituosas, trazendo violência a muitas pessoas.